Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco mais centrado no estudo, tá? E menos nas opiniões. Eu até pretendo fazer essa pequena divisão entre aquilo que são minhas opiniões e aquilo que se refere aos estudos. É claro que quando você está fazendo um estudo, você também vai ter uma opinião, uma especificação que tende mais a uma escola de pensamento do que a outra. Isso é natural, né? Agora, sobre opiniões políticas, eu vou continuar dando minhas opiniões, certo? Isso aí, a meu ver, é uma coisa muito natural, porque o que eu não aceito é você demonizar o outro sem compreender aquilo que ele realmente quer reportar, né, em sua pretensa análise. Então, me admira muito que as pessoas se entreguem tanto a um espírito tribalista quando se fala de política, às vezes até ao ponto de meio que querer fazer uma inquisição dos supostos traidores de movimentos políticos, seja de esquerda, seja de direita. Isso é muito preocupante, né? Então eu estou pensando aqui em fazer mais vídeos sobre filosofia política, talvez uma playlist fique interessante. Já devia até ter feito isso, né? Eu tenho alguns vídeos aqui, mas são todos muito aleatórios e pouco precisos, então eu pretendo fazer uma coisa mais pautada naquilo que é crível, né, na filosofia, portanto mais criteriosa. E quando eu for dar uma opinião política aqui, eu já vou deixar bem especificado. Geralmente quando eu dou opinião política, vocês já veem que o vídeo é meio cagado, assim, no sentido de não ter produção nenhuma, é só eu falando, às vezes eu nem coloco aquelas musiquinhas de introdução e tal. As pessoas às vezes pensam que você só tem... você é meio que uma tentativa, digo, daquelas pessoas que estudam, né? Que procuram ter uma relativa prática de cunho acadêmico, de leitura de livros, etc e tal. De que essas pessoas devem agir sempre como pura razão, mano. Isso é enganação total. O ser humano, como eu já disse em outras ocasiões, o ser humano, ele é também emoção, patos, passionalidade. Não tem como fugir disso, certo? Agora, é a reunião da patos, não vamos colocar assim afetação ou emoção, vai. É a reunião da emoção com a razão que faz com que o ser humano sintetize aquilo que eu chamo de sentimentos nobres. Isso tem muito a ver com o estudo da ética, né? Eu propus um estudo introdutório da ética em um podcast, eu não lancei em vídeo ainda isso, mas eu pretendo fazer outros vídeos também sobre ética, que é um outro assunto muito importante nesses nossos dias. Nossa, vocês não têm ideia quanto é importante as pessoas terem uma compreensão mais adequada a respeito desse estudo. Ética, política, são coisas que realmente estão defasadas aqui no Brasil e a gente precisa resgatar um pouco desse estudo mais crítico, né? É realmente necessário fazer isso. E claro, eu tenho pouco alcance, mas embora um passarinho sozinho não faça verão, eu continuo fazendo aqui um trabalho de divulgação de estudos, de conhecimento, né? De cunho, portanto, filosófico, histórico e também teológico, né? Que são as áreas aí que eu geralmente estudo mais. Bom, aqui é o seguinte, a gente vai falar sobre demagogia e falaremos também sobre as ordens governamentais, né? Desde a antiguidade grega até a filosofia moderna. A gente vai repensar um pouco isso, juntamente com Norberto Bobbio e com Nicola Abagnano. Nada melhor do que você ter aí a compreensão de autores renomados que não tem absolutamente nada a ver com o contexto político nacional brasileiro. São totalmente alheios a isso e, enfim, já são pensadores que estão do outro lado da vida aí, né? Já se foram, mas que deixaram seu legado, o pensamento político. E detalhe, não há necessidade alguma de você concordar com esses autores quanto a determinados temas, mas de admitir quanto o estudo deles tem um valor acadêmico enorme, né? Não precisa nem dizer aqui o quanto Norberto Bobbio e Nicola Abagnano são citados aí em cursos de filosofia e de sociologia. E, tipo, filosofia política, etc. Então, vamos começar com essa abordagem aqui sobre as formas de governo. Eu preciso dar uma introdução sobre isso, para aí sim a gente falar de demagogia, porque se eu só falar de demagogia no contexto político, você vai meio que ficar boiando caso você ainda não conheça, ou ainda não tenham essa noção que eu vou repassar aqui, tá? Eu sei que muita gente compreende isso, certo? Mas eu preciso deflagrar isso para todo mundo, né? E como tem pessoas de boa vontade, né, que estão aí no canal para estudar, né, veem algo interessante que possam aprender aqui, então eu sei que essas pessoas de boa vontade querem algo que tenha realmente uma pontualidade ali, né, e não que seja apenas achismo, né? Quando a gente fala de estudo é para estudar mesmo, é para fazer leitura, é para compreender o panorama geral na história, né? E eu acho que isso é um negócio fundamental. A história tem muito a nos ensinar. E quando a gente abre mão da história para simplesmente valorar
a nossa própria afetação política, partidária, filosófica, religiosa, é muito ruim, cara, é muito ruim. Eu não estou dizendo que há uma unilinearidade histórica de onde uma geração posterior julga uma geração anterior, né? Como se toda geração nova fosse melhor do que a antiga. Não é bem assim, não. Existem períodos de decadência, de retorno, de defesa de pilares bem sustentados, tanto em ética quanto em política, e de repente uma geração mais voltada a destruir esses pilares. Então isso é muito dinâmico, é muito complexo, às vezes até um tanto cíclico, em forma também, de certo modo, em espiral, mas não necessariamente hegeliana, né? Então essas coisas, eu parto do princípio conservador. Vamos olhar a história. Vamos ver aquilo que realmente os gigantes, né, têm a nos ensinar. Nós estamos nos ombros deles. Eles têm muito a falar aqui. A democracia, ela não se refere... Deixa eu só ver se está gravando aqui. Beleza. A democracia, ela não se refere apenas aos vivos. Ela se refere também àquela chamada democracia dos mortos, né? Quer dizer, é a democracia no sentido do pensamento humano. E eu estou já preparando um vídeo, me cobrem, tá? Sobre democracia. É um assunto importante da gente esclarecer aqui. Porque já recebi muitos ataques de pessoas que vêm aqui dizendo que você defende isso e aquilo no contexto político. E assim, sempre com uma terrível arrogância. E na verdade eu não tenho interesse algum em discutir com esse tipo de pessoa. Que já vem como se fosse um pitbull sem coleira aqui para encher o meu saco. O meu interesse é pegar os fundamentos do ponto de vista histórico com os autores realmente sérios do pensamento que estudam a história da filosofia, para aí ter esses fundamentos e trabalhar em cima deles. Porque sem isso, a opinião fica algo muito vago. Você fica aí suscetível, né, ao tribalismo, a um contexto empacotado apenas de um momento histórico, que é o momento presente. Mas a gente tem que ir além desse momento histórico presente. A gente tem que ouvir a voz daqueles pensadores que tinham estabelecido já tantos elementos fundamentais para que nós pudéssemos, enfim, raciocinar aqui no nosso momento histórico, enfim, a política. Nós não podemos, de fato, depreciar ou mesmo ignorar o Zeitgeist, o espírito da história. Esse espírito mesmo que zomba de uma forma tão brincalhona, né, com as mentes humanas. Não falo no sentido pejorativo. Mas é porque realmente o tempo e a história, eles são às vezes carrascos, às vezes zombadores, às vezes brincalhões, por vezes amorais. Então essas coisas têm que ser levadas em consideração. E para tentar interpretar o espírito da história, ou pelo menos o espírito do nosso tempo, é preciso se valer de como a atuação de outras pessoas que eram exatamente constituídas da mesma forma que nós somos. Mas claro, não estou dizendo aqui que devamos cometer anacronismos, que é um problema aí de cunho historiográfico. Mas eram seres humanos lidando com problemas similares. Então vale a pena entendê-los e ouvi-los. Vamos começar aqui, tá? Falando então das formas de governo. E o próximo vídeo, já vou tentar engatar aí o vídeo especificamente sobre democracia. Claro, dentro do ponto de vista da história da filosofia e da tradição filosófica. Não é achismo, não é briguinha de YouTube não, tá? É dentro dos fundamentos da tradição filosófica que eu estou querendo repassar agora e no próximo vídeo. Então, olha só, uma das mais antigas doutrinas políticas, talvez a mais antiga, é a distinção das 3 formas de governo. Que a gente pode resumir bem simplesmente, olha só. A primeira forma é de um só governante. A segunda forma é de poucos governantes. E a terceira forma é de todos governando. Isso aqui foi anunciado por Heródoto, por meio da discussão de 7 personagens persas, mas na realidade expondo noções populares de sabedoria grega. Então, o Heródoto pergunta o seguinte: como poderia ser um governo bem instituído, o domínio de um só homem, se ele pode fazer o que quer sem dar satisfação a ninguém? Quer dizer, o monarca tende a tornar-se tirano, coloca aqui Heródoto. Por outro lado, tem outro problema, né? O governo do povo é com certeza o melhor, porque nele todos são iguais. Só que também tende a degenerar-se e a tornar-se desenfreadamente demagógico. E aí a gente vai falar de demagogia no final. E pelo amor de Deus, assistam até o final, senão não vale a pena começar a ouvir o que eu estou falando aqui.
Por isso, a melhor forma de governo é uma boa monarquia, diria ele. Pelo menos nessa constatação inicial. Já na República de Platão, o velho livro da República, que ninguém pode deixar de estudar em um curso de filosofia, ele coloca acima dessa classificação o estado idealmente perfeito, que seria nada mais nada menos, acho que a maioria das pessoas sabem disso, que é a aristocracia. Só que a aristocracia é de um governo de filósofos. Tá? Ou seja, o filósofo ele tem a compreensão do bem supremo. É o cara que, dentro do mito da caverna, ou da alegoria da caverna, ele, saindo dela, enxerga um mundo que não é mais de sombras. Estando na contemplação do bem supremo, ele corajosamente volta à caverna para anunciar este bem. Portanto, é legítimo, supõe Platão, o seu governo. Aí o Platão vai dizer aqui de corrupções dessa aristocracia. Que a primeira degeneração é a timocracia. Timocracia, ou seja, o governo fundado na honra, que nasce quando os governantes se apropriam de terras e de casas. O outro é a oligarquia. Governo baseado no patrimônio, no qual os ricos mandam. E aí a terceira forma de corrupção desse tipo de governo é a própria democracia, na qual a todo cidadão é lícito fazer o que quer. E finalmente, a forma extrema de degeneração política é a tirania. Então tem um quarto elemento aqui, né? Que muitas vezes nasce da excessiva liberdade da própria democracia. É interessante, né, essa contextualização que Platão dá na sua obra República. Agora, de modo mais sistemático, na obra O Político, o Platão ele distinguiu 3 formas de regime político, que são aquela tripartição mais clássica que o pessoal conhece. Que a gente já citou. Governo de um só, governo de poucos, governo de muitos. Monarquia, aristocracia, democracia. Essas formas, segundo sejam regidas por leis ou desprovidas por leis, porque a questão da Constituição, bom, a gente está falando da Grécia Antiga, né? Que era um pouco diferente aqui. Mas, seja com leis ou não, elas motivam, respectivamente, o governo régio ou tirano, porque aí do governo régio a corrupção e a tirania, a aristocracia ou oligarquia, porque da corrupção da aristocracia vem a oligarquia, e as 2 formas de democracia, que é a regida por leis e a demagógica, sendo a demagogia a corrupção, portanto, da democracia. Essa classificação foi repetida por Aristóteles, que, no entanto, alude a outra divisão, na qual as formas fundamentais seriam 2. Primeiro, democracia, quando os livres governam, e oligarquia, quando os ricos governam e, em geral, os livres são muitos e os ricos poucos. Né? Classificação, portanto, que seria simétrica a outras classificações diádicas, cuja autoria Aristóteles declara. Que ele fala diádica no sentido de ser dual. Contudo, a classificação triádica, que é a clássica, veio a ser, enfim, a tradicional. E a ela, os escritores políticos da Idade Média, do Renascimento, da Idade Moderna, enfim, se referem de uma maneira muito constante. Tem um autor aqui que diz o seguinte: as diversas formas de ordenação estatal são diversas formas de governo, não formas diferentes de Estado. Isso aqui, se não me engano, é Bourdain. Então, a soberania, que é caráter fundamental do Estado, é una indivisível. O Estado consiste na posse da soberania. E o governo, ao contrário, consiste no aparato por meio do qual o poder é exercido. Então, vocês conseguem ver essa diferença entre Estado e governo? Isso aqui é fundamental. O Estado é soberano, mas o governo não necessariamente. Vai depender, na verdade, do tipo de governo, né? Porque o governo é o aparato por meio do qual esse poder é exercido. Agora você veja, na monarquia, a soberania reside no rei. O rei é soberano, certo? Mas ele pode cair em tirania, né? Então, para evitar isso, pode ser que ele também venha a delegar amplamente seu poder de governar a um modo, podemos dizer, um tanto democrático. Né? Para estados modernos, por exemplo, na Inglaterra você tem ali uma monarquia parlamentarista. Né? Então, o rei não tem, ou a rainha, no caso, não tem um poder absoluto.
Mas enfim, ao mesmo tempo, a democracia, que seria, né, o suprassumo da suposta liberdade, o governo ainda assim pode também se tornar despótico, certo? Essa dinâmica não pode ser esquecida nessa visão triádica dos tipos de governo. Tanto é que o Thomas Hobbes, que parte aí do mesmo princípio, né, ele vai dizer o seguinte, que a diferença das formas de governo depende da diversidade das pessoas às quais é confiado o poder soberano. Claro que conta aqui o sujeito que governa, obviamente, né? Então tem-se aí a democracia, a aristocracia ou a monarquia, né? De praxe. Segundo o poder soberano, seja confiado ao povo, aos nobres ou ao rei, respectivamente. Ao povo, democracia, aos nobres, aristocracia, ao rei, monarquia. Quanto às chamadas degenerações das formas de governo, elas são apenas 3 denominações, isso aqui é Hobbes ainda, tá? 3 denominações diferentes dadas por quem odiava o governo ou os governantes. Porque para Hobbes é importante o Estado e, enfim, o contrato social, ideia exposta ali em seu Leviatã. Montesquieu, porém, obviamente que já é um pensador que tenta trazer uma noção mais sóbria sobre essa questão, ele modificou a divisão tradicional, afirmando que o governo pode ser republicano, que é um conjunto aí de democracia e aristocracia. Eu acho que essa é uma boa conceituação para dizer o que é república, ou melhor, o que é republicano, né? É a mistura, a miscelânea entre democracia e aristocracia. Da onde você tem uma democracia representativa, portanto, né? E o monárquico e despótico, tá? Que é a divisão de Montesquieu. Cada uma dessas 3 formas é regida, portanto, por um princípio que condiciona sua conservação e seu funcionamento. Então, republicano, monárquico ou despótico. Essas 3 formas têm princípio. O governo popular baseia-se na virtude cívica e no espírito público do povo. Essa é a república. A monarquia no sentimento de honra da classe militar, diria Montesquieu. Já o despotismo baseia-se no temor e no tremor. Com base nessa mesma doutrina de Montesquieu, a antiga tripartição das formas de governo começa a perder importância. E aí você tem uma ideia aqui bem evidente, né, no decorrer da transformação conceitual disso. Porque Montesquieu ele viu claramente que a liberdade da qual... Isso aqui é muito importante, né? A liberdade da qual os cidadãos gozam num Estado não depende da forma de governo desse Estado, mas da limitação dos poderes garantidos pela ordenação do Estado. Dá todo o poder para você ver que bosta que vai acontecer. Não precisa nem dizer, né? Dentro de um contexto que se vê aí na América Latina, no Brasil, na Argentina, que tem tantos contrastes, né? Ou na Venezuela, que já é uma exacerbação disso. Abre aspas aqui para Montesquieu. A democracia e a aristocracia não são estados livres por natureza. A liberdade política encontra-se nos governos moderados, mas nem sempre existe nesses mesmos estados moderados, tá? Governos moderados, mas não necessariamente estados moderados. Permanece só quando não há abuso de poder. Para que não seja possível abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder refreie o poder, certo? Aí dá a ideia de uma tripartição, onde você tem poder legislativo, executivo e, podemos dizer aqui, no Brasil mesmo, judiciário, tá? Uma Constituição pode ser de tal forma que ninguém seja obrigado a cumprir as ações às quais a lei não obriga, nem a deixar de cumprir as que a lei permite. Essas palavras, portanto, fecha aspas aqui para Montesquieu, são verdadeiras ainda hoje, assim como eram verdadeiras no tempo do próprio Montesquieu. Porque a experiência histórica, e aí a importância de estudar história, né? Aqui no caso do mundo moderno e contemporâneo, mostrou que a liberdade e o bem-estar dos cidadãos não dependem da forma de governo, mas da participação que os governos oferecem aos cidadãos na forma da vontade estatal e da presteza, veja, com que eles são capazes de modificar e de retificar suas diretrizes políticas e suas técnicas administrativas.
Por esses motivos, na moderna teoria política geral, a distinção ou classificação da forma de governo, como era dada, né, por Aristóteles, não tem mais grande relevância. Ela deixou de expressar um problema efetivo da teoria e da prática política. Bom, você tendo já essa introdução, né, bem resumida, porque eu quero tratar mais sobre democracia num outro vídeo, a gente pode falar então de demagogia, que é um conceito fundamental para ser entendido, porque, para quem não conhece o conceito, isso pode servir de enlace, né? Aquele famoso termo esparrela. É um termo meio jocoso, né? Mas enfim. Olha só que coisa. A demagogia não é propriamente uma forma de governo, tá? Como a gente já viu aqui as formas de governo. Não é. Ela não constitui um regime político. Ela é, na verdade, uma praxe política, uma prática, que se apoia na base das massas, estimulando suas aspirações irracionais e elementares, desviando-a da sua real e consciente participação ativa na vida pública. É, portanto, uma desvirtuação. Esse processo desenvolve-se mediante fáceis promessas impossíveis de ser mantidas. Cara, é o que mais os políticos fazem. É fazer promessas impossíveis de se cumprir, certo? Eu lembro aqui do Ciro Gomes, né, em 2018, fazendo promessas de tirar todo mundo do SPC. Né? Bom, enfim. Que tendem a indicar como os interesses corporativos da massa popular, ou da parte mais forte e preponderante dela, coincidem fora de toda a lógica de um bom governo, com os da comunidade nacional, tomada em seu conjunto. Assim sendo, era chamado de demagogo lá na antiga Grécia aquele que, sendo homem de Estado, ok? E, portanto, obviamente um hábil orador, sabia conduzir o povo. Então, assim, em síntese, na Grécia Antiga, um pouco antes aí de Aristóteles, o demagogo não era necessariamente um termo pejorativo. Era, na verdade, aquele que simplesmente sabia, com destreza, conduzir a massa. Ponto. Mas é com Aristóteles que o termo, enfim, adquire um significado negativo em teoria política. Claro que depende de como você vai contextualizar o termo demagogo. Né? Então a ação demagógica ela pode desenvolver-se de duas maneiras. O número 1 aqui. Um tipo de ação é utilizado por alguém que, explorando particulares situações histórico-políticas, dirigindo-as para os próprios fins, incita e guia as massas populares, subjugando-as graças a particulares capacidades oratórias e psicológicas que ele tem, né? E, claro, se valendo da psicologia da massa, frequentemente instintivas por parte do orador, que lhe permitem interpretar os humores e as exigências mais imediatas, juntando a essas qualidades dotes carismáticos incomuns. Quanto mais o demagogo é hábil em identificar os humores das massas, mais ele vai ganhar afeto dessa massa. Porque o homem, individualmente, ele pensa aí muito bem. E tem essa capacidade e pode exercitá-la e torná-la cada vez melhor. Mas o homem massificado, ele tende a ser guiado por um fluxo. E ele, enfim, tende a aquela postura de... A gente pode colocar de uma maneira bem simples aqui, né? A postura do fã, né? Que tem o ídolo e que perde a razão, porque está totalmente domado, passionalmente, passivamente, frente à figura que ele vê como um grande ícone. Né? Tem a ver com o elemento idolátrico. Então, no desenvolvimento desse tipo de política, não se levam em consideração, a não ser numa forma extrema, superficial e grosseira, né, os reais interesses do país. O demagogo está pouco se lixando para os interesses da nação. E os resultados finais a que pode levar no tempo a ação demagógica, segundo Aristóteles, é terrível. Porque todo o esforço do demagogo é dirigido para a conquista e manutenção do seu poder pessoal ou do grupo ao qual ele participa. Esse é o grande mal da demagogia. Então, fique atento. Você enxergou demagogia em fulano se
Fulano ou Beltrano. Fica esperto. Fica esperto. Com o termo demagogia, segundo ponto, né? Podemos também nos referir a uma situação política correspondente àquela descrita, que a gente acabou de citar, mas na qual dominam as massas. Olha só. As massas dominam, porque elas agitam a praça pública e se impõem sobre o legítimo poder constituído. E elas se impõem sobre a lei. Então o demagogo também ele pode, com um discurso um tanto anárquico, conduzir as massas para que as massas também tenham o poder de deslegitimar as instituições do seu próprio país. Certo? Obviamente aqui no Brasil você tem instituições e pessoas que atuam nas instituições. E todos concordamos que as pessoas que atuam na instituição geralmente não são as que nós desejaríamos que fosse. Porém, uma coisa é ir contra a pessoa da instituição, outra coisa é ir contra a própria instituição, certo? E aí isso torna a situação incontrolável quando a massa vai contra a própria estrutura política e não contra as pessoas que compõem essa estrutura. Nesse caso, o Políbio, autor antigo, ele fala justamente desse conceito, né, de oclocracia. É o exercício do poder ou do governo pela multidão, pela plebe. Eu realmente não acredito que você que está me ouvindo e está tentando entender o que eu estou colocando aqui, deseje isso para qualquer nação do mundo. Essa tal oclocracia de Políbio. Que não é uma democracia direta, necessariamente. Né? A gente tem até exemplos de democracia direta no mundo. Mas, num país continental como o Brasil, é muito sem sentido isso. Mas quando é a multidão, quando é a plebe, quando é uma espécie de caos e anarquia, bom, isso é fomentado também por uma demagogia, certo? Então, na história das doutrinas políticas, se faz necessário remontar a Aristóteles, que foi o cara que, enfim, definiu o termo demagogia, né, indicando esse termo como aquela prática corrupta e degenerada da politeia. Por que é a politeia? A politeia, para Aristóteles, é a democracia para nós, hoje. Só que essa democracia, como já dizia Heródoto, Platão e o próprio Aristóteles, pode se corromper, inevitavelmente. Então, essa prática corrupta e degenerada da politeia, pela qual se chega a instituir um governo despótico das classes inferiores, que são a plebe, a multidão, ou também, né, dos muitos que governam essa multidão, porque se há uma oclocracia, certamente haverá também os aristocratas da oclocracia, certo? Que em Lenin representavam os aristocratas do poder, porque Lenin pensou, proletariado nunca vai fazer revolução nenhuma, porque esses caras são mortos, né? Claro que ele dá toda uma explicação mais específica sobre isso. É necessário os aristocratas, os líderes dos movimentos políticos, que vão fomentar, fermentar a massa para que haja, então, a revolução. Revolução. Então, é uma questão muito problemática aqui. Mas é gerar o caos em vista de uma especificação, que é alcançar o poder, né? Ou o maior poder, enfim. Quando, porém, nos governos populares a lei está subordinada ao arbítrio de muitos, surgem os demagogos, que, abrandando e adulando as massas, mas ao mesmo tempo exasperando, né, seus sentimentos destruidores, distraindo-as, ou seja, distraindo a massa do seu compromisso político e civil, né, com a estrutura do governo, acabam indicando os opositores do regime despótico instaurado como inimigos do povo e da pátria. Então, assim, quem ganha a massa nesse sentido, ao seu favor, certamente, em via de ganhar essa massa, tem que apontar um inimigo. E esse inimigo, portanto, será a representação máxima e demoníaca de um regime despótico, o qual essa massa irá contra. Tá? E assim eles conseguem consolidar o próprio poder com a eliminação de toda e qualquer oposição. Porque a ideia do demagogo aqui é, em via de ter a arte, a capacidade de interpretar os humores, fazer com que esse povo, ele mesmo, derrube aquele tal suposto, porque aí é a narrativa do demagogo, certo regime despótico. Tá? Isso aqui você viu claramente na Venezuela, você vê aí, principalmente em países de cunho socialista, né? É muito forte esse tipo de prática.
Então, assim, a demagogia, segundo Platão e Aristóteles, pode determinar como crise da democracia extrema duas diferentes situações políticas, que levam sempre à instauração de um regime autoritário, oligárquico ou tirânico. Porque, no fundo, essa luta contra um regime despótico acaba sendo, paradoxalmente, ou melhor, ironicamente, acho que fica melhor, né? Ironicamente, há um poder realmente, em si, também despótico, né? Aí ele fala aqui, ó, o primeiro surge de uma exasperação do clima anárquico, a qual os demagogos levaram o Estado. Os demagogos eles têm a arte de causar essa fermentação. Esse é o ponto. Eles têm a capacidade de fermentar o povo contra o Estado, provocando uma reação das pessoas influentes, que então derrubam a maioria, olha só, quase sempre com apoio militar. E muitas vezes com apoio externo, instaurando um governo forte. Esse é o primeiro ponto. Agora, no segundo caso, que é bem mais frequente, né, ele fala aqui, é a última lógica consequente da prática demagógica, porque é a eliminação de toda a oposição. Então, nessas condições, os demagogos arrogam-se o direito de interpretar os interesses das massas, porque, obviamente, a massa ela não tem intencionalidade, mas ela precisa de diretividade. E quem é que vai dar a diretividade às massas? É aquele que as conquistou. E quem é que conquista a massa? Bom, é aquele que tem a arte da demagogia. Seja esse conceito tomado como algo amoral ou como pejorativo. E, como eu já disse, na Grécia Antiga não era algo pejorativo. Bom, mas é óbvio que isso é uma conveniência para se apropriar do poder, né? É claro isso. Então, eles chamam para si todo o poder e a representação das massas, instaurando uma tirania ou ditadura pessoal. O fenômeno da demagogia acentuou-se particularmente no nosso século com o advento e o desenvolvimento da sociedade industrial e com o consequente aparecimento da cena política do papel determinante das massas e da crise das democracias liberais. Então, aqui na visão do Bobbio, né, tem três características aqui que fomentou o fenômeno demagógico no século XX e, claro, também no século XXI agora. Sociedade industrial, o aparecimento na cena política do papel determinante das massas e a crise das democracias liberais. São três fatores que ele coloca aqui, mas não explica detalhadamente. Então, vou deixar em aberto aí para o seu julgamento. E ele diz mais, né? A era tecnológica, tendendo à massificação, e aquela questão da tecnocracia, realmente, eu concordo com ele aqui, é muito problemática quando se refere à instrumentalização para dominar massas. Então, a tecnologia, tendendo à massificação do homem e a sua transformação em máquina ou instrumento, né? Ou seja, em coisa, em técnica, faz com que este tendesse facilmente a desorientar-se e a perder a própria individualidade. Porque é exatamente na massa que você perde a individualidade. É como eu mostrei aqui em vídeos, né? Que a gente estava mostrando tanto vídeos de pessoas muito radicais na direita, quanto pessoas muito radicais na esquerda. E fazendo a comparação, você percebe que essas pessoas, quando estão muito massificadas, elas agem de maneira, curiosamente e ironicamente, semelhantes. Né? Por quê? Porque a massificação também é a perda da individualidade. E o homem sente-se de tal maneira isolado, do ponto de vista psicológico, ele está falando aqui, né? Que o homem sente-se tão isolado que, atualmente, né, na modernidade, que ele é levado a buscar refúgio contra a própria angústia. Não só a angústia, né? A angústia, a insegurança, a tristeza que lhe aflige. E aí ele passa a adequar seu comportamento social e político ao comportamento da massa. Quer dizer, se ele tivesse preocupação de estudar filosofia, talvez se livrasse disso, né? Mas, enfim, é um fenômeno que aparece. E a gente tem que diagnosticar calmamente e deflagrar. Simples assim. E Bobbio diz mais ainda. Trata-se, na realidade, de um círculo fechado, do qual dificilmente este sujeito pode sair, porque tanto externa como internamente existem no indivíduo certos condicionamentos que objetivamente impedem qualquer outra escolha. Aqui é uma espécie de força das circunstâncias que acaba limitando, se não totalmente, muito, né, as escolhas dessas pessoas. Na verdade, todo ser humano, eu, você, todo mundo, é suscetível a isso. Não se acha o espertão. No fundo, todo mundo é caipira. No fundo,
Todo mundo é suscetível a se enganar e a ser levado por condicionamentos psicológicos. Todo mundo. Você é ser humano? Então você pode ser condicionado. Sinto muito. A única maneira de se livrar disso, gente, é ficar alerta. É a única forma. Não tem outro jeito, outra maneira. Bom, então diante desse quadro, a instrumentalização das massas, que é o ponto máximo do demagogo, graças às novas técnicas de persuasão e de manipulação das consciências, torna tudo muito fácil. Então eu aconselho para vocês, é o que eu tenho feito, já postei alguns vídeos sobre esse assunto, você tem que estudar as técnicas de persuasão, porque é a única maneira de você ficar alerta para não cair nessa cilada de ser persuadido de maneira indevida. A questão não é que você não possa usar retórica, todo mundo usa retórica. A retórica não é um mal em si, a retórica é uma arte, né? Inclusive da oratória. Mas o fato de você usar de retórica não implica em que você tem que ser um erístico e um parasita de narrativas que condicionam toda a narrativa religiosa, científica, política a um núcleo parasitário, fazendo com que, por exemplo, todo o seu discurso religioso seja pautado naquele núcleo parasitário, ou seja, a defesa do seu partido político. Ou todo o seu discurso científico para a defesa do seu partido político. Ou de todo o seu discurso sociológico, antropológico, biológico, tudo, enfim, seja para respaldar apologeticamente, enfim, o seu próprio partidarismo. É a isso que eu chamo, inclusive, já falei em outros vídeos aqui, de narrativa parasitária, ou de parasita na narrativa, certo? Bom, isso torna tudo fácil quando você instrumentaliza as massas de maneira indevida. E quando o pedagogo não, né? O demagogo. Quando o demagogo faz isso, a diferença entre pedagogo e demagogo também é bem interessante a gente fazer aqui, né? O pedagogo em via de ensinar. O demagogo em via de manipular. Olha a diferença. Olha a diferença, gente. Se alguém quer te ensinar, pode ter certeza que essa pessoa tem boa vontade. Agora, em via dessa boa vontade de ensinar, pode também estar por trás disso a vontade de te manipular. Então, você tem que ficar muito atento para não cair nesse engano. Porque em vias políticas isso acontece bastante, né? Bom, assim sendo, através de ligações que por merecimento, sobretudo da psicologia contemporânea, se realizaram entre, enfim, psicologia, psicanálise e as demais áreas, né, do saber da mente e da psique, ao comportamento político. Aí o que acontece? O termo demagogia, ele acaba ganhando novos significados e acaba enriquecendo com novas conotações. É daí que veio à luz a existência de relações, isso aqui é bem inusitado, ele coloca aqui relações sadomasoquistas, que presidiriam a ligação entre demagogo e massa. Ligações que tenderiam a ajudar o homem massa, na linguagem orteguiana. Ortega y Gasset tem muito a dizer sobre a massificação. Eu tenho um vídeo falando aqui sobre isso em Ortega. E ajuda o homem massa a fugir da solidão, da impotência, da alienação, entre aspas, né? E da apatia política. Porque, na verdade, é muito fácil que o homem saia da alienação, do seu isolamento, porque o conceito de idiota, pelo menos na antiguidade, é exatamente o fato do idiota ser isolado, para uma alienação do homem massa. Então, na medida que o homem se sente um idiota por estar só e alienado, quando ele parte para o caminho da massificação, ele se torna alienado de outra forma, mas continua alienado. E só quando ele sai da segunda esfera de alienação é que ele realmente olha para a vida com os olhos de alguém liberto. E é mais ou menos o que Jesus dizia aqui, fazendo uma aplicação, tá? Não estou fazendo a exegese do texto, estou aplicando o texto bíblico. Quando ele diz que os fariseus rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito. Mas quando eles fazem isso, eles tornam esse prosélito filho do diabo 2 vezes. Porque a primeira vez que ele era filho do diabo é porque ele estava sem a pregação dos fariseus. Mas quando eles chegaram lá e infundiram aquela esfera dogmática exaustiva ao prosélito, ele se tornou 2 vezes filho do diabo. Então o alienado, ele é alienado uma vez só quando ele está só. Mas ele é 2 vezes alienado quando ele está moldado na massa. Porque a massa não tem intencionalidade. Agora tem um ponto aqui que eu já escrevi sobre, repensando esse conceito,
que também pode ser um engano achar que o homem-massa ele não possa refletir outras coisas fora daquela diretividade massificante. Ou seja, alguém pode ser um sujeito sectário, faccioso, dentro de uma certa temática. Mas sobre outro contexto e outra temática, ainda que ele tenha o parasita permanente na sua própria narrativa, ele ainda consegue refletir coisas que não sejam ideias que enfrentem o seu dogma principal, vamos dizer assim. E aí ele passa a refletir. Então, você vê que as pessoas muito capazes, muito inteligentes e muito estudadas, elas podem sim estar dominadas pelo parasita de uma narrativa que tornou massificado. Isso não é difícil de acontecer não, tá? Bom, vamos ver onde eu parei aqui. Então você tem ligações entre homem e massa, porque ele quer fugir da solidão, da impotência, da alienação e da apatia política, os quais está sujeito na sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea acaba isolando demais o sujeito, ainda mais agora em quarentena. Você imagina o quanto as pessoas estão se sentindo idiotizadas por estarem isoladas e o quanto elas precisam de uma identidade dentro de um grupo, de uma massa. O caráter autoritário, portanto, mesmo não explícito, isso é importante, às vezes o caráter autoritário existe, mas não é explícito, é implícito. Mas enfim, que como fundo vincula ambos, solidifica esta correlação entre sujeito e objeto, no caso o objeto é o ícone, tanto que da parte da massa verifica-se uma real identificação com o líder, em momentos de exaltação individual e coletiva, e consequentemente uma exagerada aceitação e submissão. Olha isso, uma exagerada aceitação e submissão. Os fenômenos de fanatismo, ou de fanática exaltação, e aí diz o Bob aqui em relação aos jogadores de futebol, aos cantores de rock, até a pagodeiro, né? Daí você percebe o quanto o ser humano é tendencioso a achar um ícone, porque eles exaltam até mesmo o compadre Washington, esses caras todos aí num passado recente, né? Bom, só demonstra que realmente esses mecanismos existem na relação entre o sujeito e o seu objeto icônico. E essa relação, na política, é perigosa, porque é a relação do líder com a massa em via de instaurar a estrutura a qual o líder deseja. E aí vai depender, claro, da índole do demagogo. Se ela pode não ser má, né, necessariamente, não num nível tirânico, mas pode ser que seja. Bom, hoje é possível falar de demagogia moderna, em contraposição à demagogia clássica, diz aqui Bob. Não somente como possível momento detonador de um processo revolucionário, né, que, obviamente, que a demagogia ela tem, de fato, esse caldo revolucionário explícito. Quando você estuda a Revolução Russa, você chega claramente a essa contextualização, cara. A instrumentalização demagógica presente de uma maneira radical, varrendo populações inteiras com narrativas sem sentido, dissimuladas completamente, antissociais, mas que tornou o pequeno grupo alienado na liderança máxima de um país inteiro, porque para fazer revolução você não precisa de muitos. Para fazer revolução você precisa de poucos, mas que esses poucos estejam amalgamados, entende? Por isso que não pode haver traição nesse meio, de modo algum. E quando a gente se volta para a Revolução Russa e todas as suas etapas, até o governo stalinista, e quando você avalia o governo de Stalin, a polícia secreta russa, KGB, meu Deus, eu tenho um livro aqui do Spatov a respeito da KGB, que é um negócio de louco, linguagem de louco. É o domínio no nível do mental. É no nível do mental. É a ditadura no nível da lavagem cerebral. É algo que vai muito além da mera tirania dos antigos. É no nível mental. Então é impossível não se preocupar com isso quando você vê fanatismos em grupos políticos. É impossível não se preocupar. Porque é um fenômeno que você viu já na história, principalmente no século XX. Bom, então essa diferença de democracia moderna e democracia clássica, certo? Não somente como possível momento detonador de um processo revolucionário, que existe, mas como elemento constitutivo de uma fase pré-revolucionária, que aí nesse caso seria um elemento constitutivo de uma fase pré-revolucionária, mas também, veja, como comportamento de um líder político que não precisa de levar necessariamente as massas até a revolução,
mas consegue sujeitá-las aos próprios fins pessoais e até levar a cabo esses fins depois de obter seu largo consenso, não mais um processo de democratização ou de subversão do sistema sociopolítico, como é nessa demagogia radical, mas a instauração de um regime autoritário, do qual o demagogo é o incontestável e despótico chefe, que ele coloca aqui em parênteses o Führer, porque é o que acontecia no nazismo de Adolf Hitler. Então há modos e modos de você ver a demagogia, né, como revolucionária e pré-revolucionária. É um processo anterior à revolução, mas também como um condicionamento da população a ponto de mantê-la cativa e fiel aos seus desígnios, que era o que o Hitler conseguiu fazer com a sua oratória tão atraente, né, do ponto de vista de performance. E aí ele termina assim, né? Ele pode também chegar a um acordo com as autoridades e as instituições existentes, sempre que estas reconheçam nele uma função carismática insubstituível. Então, se as instituições reconhecerem no líder ou no grande demagogo que move multidões aquilo que ele deseja, ou seja, que ele, enfim, é uma figura carismática insubstituível, como ocorre aí com Nicolás Maduro, embora o golpe tenha sido dado pelo Hugo Chávez, né, mas Nicolás foi o substituto, então ele pode manter essas instituições. Assim sendo, os mecanismos repressivos acentuam no lugar de diminuir as características autoritárias do governo e da sociedade, impedindo a tomada de consciência libertadora da massa popular. Porque quando alguém toma consciência da sua própria submissão obrigatória e queira se levantar, aí passa a ser perseguido. E é exatamente o que acontece na China comunista. É capitalista. Tem livre iniciativa. Mas tudo a favor do grande parasita que é o governo unipartidário. Só tem um partido, né? Quer dizer, não tem oposição nenhuma, é o governo chinês. Que só se fortalece com o capitalismo, só se fortalece, só aumenta, só fomenta. E, portanto, persegue qualquer tipo de oposição, mínima que seja. Até dos seus próprios cidadãos, em mídias sociais. É isso que acontece quando estamos diante de um demagogo que tenta seduzir uma multidão. E finalizo por aqui. Próximo vídeo que eu vou fazer, então, não sei se é algum outro tema, mas eu vou tentar focar nesse de democracia, fazer um vídeo sobre democracia dentro da tradição filosófica e política, tá bom? Um grande abraço a todos e até próximos vídeos. Tchau.